Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Alimento Espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Shainer e eu venho aqui apresentar a vocês ou compartilhar contigo o alimento que o Criador me dá. Hoje, o nosso alimento espiritual será retirado do livro do Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Onde o Pai Celestial nos diz assim: quem encontra uma esposa, encontra felicidade e alcança o favor de Deus. Repetindo para ficar melhor o nosso entendimento, Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra felicidade e alcança o favor de Deus. O Criador, ele me fala aqui, eu consigo compartilhar com vocês uma coisa muito interessante. Ele está falando sobre felicidade, sobre esposa, sobre mulher, né? O papel de uma mulher dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro da vida de um homem. E o Salomão, quando ele fala essa palavra aqui, no alto de sua sabedoria, por mais que tenha algumas pessoas que leem a Bíblia, sabem que a Bíblia existe, dizem que confiam na Bíblia, que acreditam que está escrito aqui, acham que Salomão ainda foi um homem muito, muito errado. Ele cometeu seus erros, sim, lógico, através da sabedoria, buscando sabedoria. No final de sua vida, ele teve essa sua pequena falha, ou sua falha, né? Mas ele foi um homem muito sábio, sim. Tanto é que o Criador mostra que não houve antes nem depois um homem tão sábio quanto Salomão. E não houve realmente nem tão sábio, porque, vamos ser sinceros, até os governantes de hoje buscam isso aqui, a sabedoria de Salomão, para poder se nortear. E nenhum ficou tão rico quanto ele também. Mas vamos nos atentar ao que Salomão nos diz hoje. O Provérbios diz hoje. Na verdade, não é Salomão, o Provérbios diz hoje. Desse capítulo 18, versículo 22. Quem encontra, olha só que interessante. Quem encontra uma esposa, encontra felicidade. Cara, isso nunca foi tão atual. Nunca foi tão atual como é hoje. Com tanta ideologia, né? Com tanto bombardeio do feminismo, né? O fim do patriarcado se dá através de uma coisa de uma doença chamada feminismo, onde muitas mulheres defendem esse troço, essa loucura aí. E esquecem elas esquecem até de estudar. Muitos são o povo em si alienado. O povo em si entra numa alienação terrível e não estuda, não busca conhecimento. Eles terceirizam o seu conhecimento a outras pessoas. E as mulheres fizeram a mesma coisa. O feminismo ele foi implantado, não foram por mulheres, vale lembrar, foram por homens que queriam manipular as mulheres na força de trabalho dentro das empresas. E com isso também acabar com o patriarcado. Porque eles sabiam e sabem que um homem que tem a sua esposa ao seu lado, cara, uma família que está ali unido, não tem quem bata essa família. Não tem quem destrua, não tem potestade maligna, não tem sombras espirituais negativas que vão destruir uma família dessa. Não tem governos que destruam uma família que realmente esteja unida no propósito que é o que o Criador nos fez, que é formar a família, ser fecundos e multiplicar-vos pela terra. Isso, o que Salomão está dizendo aqui? Quem encontra uma esposa, ou seja, cara, a pessoa hoje encontrar uma esposa, uma mulher que seja realmente igual a mulher do versículo 30, do capítulo 31, por exemplo, porra, levanta a mão pro céu, cara. Levanta a mão pro céu, agradece. Agora também tem outro lado da moeda. Pobres das mulheres, porque não encontram homens desse tipo.
Tá difícil para todo lado. Tá difícil para todo lado, para homens e para mulheres. Mulheres que sejam realmente uma bênção, um tesouro, mas vale lembrar, o Criador coloca no caminho. Quem encontra uma esposa encontra felicidade, e encontra mesmo. E alcança o favor de Deus. Porque é um favor, encontrou o favor de Deus. Eu conheço pessoas que encontraram, tanto mulheres que encontraram, homens que encontraram boas mulheres e não valorizaram. Pelo contrário, maltrataram ao ponto de fazer atrocidades. Ou outros que encontraram e não deram valor, porque não foram homens. E outros que... E aí vem o outro lado da moeda, as mulheres. Mulheres que encontraram homens bons e não deram valor, por causa que preferiram seguir essa vertente chamada feminismo, do liberalismo, da vida, eu preciso ter minha vida independente. Cara, não é porque tu tá casada que tu vai deixar de ter tua independência, não. Não é por isso não. Tu vai ter tua independência ao lado do teu marido, ao lado do teu companheiro. Deus muitas vezes, mas muitas vezes, Ele nos mostra, Ele nos dá, Ele atende às nossas orações. Porém, as mulheres querem homens e os homens querem mulheres. Desculpa a palavra. Os homens querem mulheres que substituam suas próprias mães. A maioria deles são assim, são bebês chorão. E as mulheres querem os príncipes da Disney. Tá incubado aqui, tá embutido aqui. E as outras que entraram pela vereda do feminismo não querem nada, só querem saber de brigar e não querem deixar o cabelo das axilas crescer, pô. Sabe? E não se dão respeito, pior de tudo, não se dão respeito. Não tô querendo entrar no mérito do homossexualismo nem nada, pelo contrário, eu conheço muitas mulheres que são homossexuais que são muito respeitosas. Elas têm seus bloqueios, eu encontro, é fácil encontrar alguns bloqueios delas. Mesma coisa, são homens, mas são pessoas íntegras, dignas da compaixão, de respeito, sabe, de misericórdia, pessoas íntegras mesmo, que buscam andar na retidão, que não é a questão sexual a opção sexual, na verdade, que interfere que vai interferir ou interfere na sua capacidade de lidar com o outro e de viver com outra pessoa em harmonia. Pelo contrário. Porque os casamentos frustrados não foram entre homossexuais, assim vamos dizer, né? Os casamentos vieram do homem e mulher ali, né? E saiu essa frustração porque os homens não fizeram o seu papel de defensor. Isso eu tenho que dar, como homem tem que dar cara a tapa, a verdade é essa. A gente tem aí, moleques, e moleque no pior nome mesmo, para quem sabe o que significa isso de verdade, a raiz da palavra é exatamente isso. São pessoas que não merecem o respeito, são homens que não merecem o respeito, eles não merecem ter uma boa esposa, eles não merecem ter o favor de Deus. A mesma coisa são mulheres que não merecem ter um bom marido, porque elas não deram valor a ele. Mas vamos voltar a ficar apenas atentos nessa questão. Quem encontra uma esposa encontra a felicidade. E sim, isso é muito feliz. E na própria livro de Provérbios mostra que uma mulher como ele fala, meu Deus do céu, uma mulher rixosa é como fosse uma goteira sem fim. Entendeu? Agora, aí cabe ao homem. Tu tá sendo uma boa estrutura? Você está sendo um telhado bem feito, um telhado ao qual não permite que essa goteira se crie? É a mão de dupla via. Ou melhor, é uma via de mão dupla. Ela tem que estar recíproco isso. Os homens estão falhos pra caramba. Estão muito falhos. Não são homens de verdade.
Está notório, é na cara. E os que se dizem ser homens, né? Ah, é porque eu não sou gay. Beleza, tu não é gay, mas tu é um cara que fica destruindo a vida das outras mulheres, pegando um e outra. É o tal do hormongo. E as mulheres, que infelizmente muitas não se dão respeito. Se a gente vê aqui nas redes sociais, e ainda querem ter um bom marido, como? Ter um bom marido é para sustentar você, pagar suas contas? Não, isso não é ser um bom marido. Tu quer um, sei lá, tu quer um cartão de crédito com duas pernas, pô. Entendeu? Um bom marido, um bom homem é aquele que lhe defende. O ser humano, quando ele se der conta, voltar a se dar conta que nós somos em mais semelhança do Pai Celestial, e o Pai, por ser completo, ele dividiu o homem, o ser humano, em dois gêneros, o homem e a mulher. Porque esses dois gêneros unidos conseguem fazer a criação, a formar uma terceira, formar um ser humano novo. O homem, ele é a parte defensora da casa, da estrutura vamos dizer assim, do cosmo celeste. A mulher é a parte mais divina, a parte mais sensível. Podemos dizer que seria até a parte, como vamos dizer assim, o Espírito Santo de Deus, né? Mas se esquecem disso, ou não se dão conta disso. Acham que isso aqui é conto de fada e acabam acreditando no verdadeiro conto de fada e esquecendo que isso aqui é uma prática de fé, é uma prática comprovada há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. É essa a reflexão do dia de hoje. Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra a felicidade e alcança o favor de Deus. Esse tema dá muito pano para manga, mas o tempo é curto e eu não estou aqui para criar polêmica, tampouco estou aqui para converter as pessoas. A conversão vem de Deus. No máximo que eu faço é compartilhar aquilo que o Criador me dá. E as certezas que Ele põe em meu coração e eu simplesmente divido com vocês. Agradeço aos que chegaram até aqui. Fiquem na paz, porque amanhã tem mais. Com a permissão do nosso Pai Celestial, porque Ele quer e eu quero. Shalom, até a próxima.